Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, aqui, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você, glórias a Deus, neste domingo maravilhoso, logo aqui agora pela manhã, fazendo o culto devocional, aqui dentro desse santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Meus irmãos, aqui nós somos a igreja. Antes de ir ao ministério, ao templo, faça o seu culto devocional dentro de casa. Amém? Invoca o nome do Senhor. Primeiro em sua casa. Aí vai cultuar com os irmãos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe esta manhã linda de domingo. Glórias a Deus. Eita glória. Deixa lá o seu comentário. Né? E estamos aqui juntos. Firme e forte, evangelista Dalmo Pereira, orando por você. A palavra de hoje, domingo, né? Vou voltar aqui para a palavra, o sentir de estar falando, sentir de Deus, de estar falando, expressando sobre família, né? Se fala muito, domingo é culto da família, culto da família. Eu não sou muito voltado para essa questão de falar que domingo é culto para a família. Culto para a família é todos os dias. É uma coisa que o homem escolhe assim, ele coloca, ele vai lá e batiza, né? Com esse lado aí, mas para mim é todos os dias. Quer dizer que a família só tem direito de cultuar domingo? Não pode. Tem que ser todos os dias. Amém? Então, todos os dias temos que falar de família, temos que pregar, temos que falar, temos que orientar. Até mesmo porque a pregação, a palavra de Deus, já vem de Gênesis Apocalipse. De lá, você tem respaldo para estar falando sobre família. De Gênesis Apocalipse. Não tem como. É só você pedir a sabedoria a Deus que Deus te dá. Amém? Vem do alto céu, do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus se encontra aqui, para dar início aqui, no Salmo 34, está aqui, ó, a nossa espada, glória a Deus, neste domingo maravilhoso. Hoje amanheceu um pouco ensolarado, estiado, porém já estamos no inverno, né? Aqui na Suíça Baiana, sabe como é que é? Mas está tudo bem, glórias a Deus, tudo ao Senhor. E aqui na nossa espada, vamos aqui, irmãos, com muita alegria, com muito amor, com muita sabedoria, ver o que Deus pode nos ensinar, o Espírito Santo de Deus nos capacitar e o que nós devemos aprender através da palavra do Senhor. Amém? É Salmo 34, no versículo aqui, 14. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. É um versículo aonde está falando para toda a humanidade, para todo segmento religioso, para todas as pessoas. Mas é um versículo aonde eu posso estar agora, neste momento, como estou falando, para a família. Que essa família procure, olha só, afastar-se do mal e pratique o bem, família. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Procure a paz dentro de sua casa. Empenhe-se por alcançá-la. Aleluias, glórias a Deus. Então, tudo é família. A Bíblia é família. A Bíblia é família, glórias a Deus. A Bíblia, irmãos, ela dá os melhores parâmetros, né, para os nossos relacionamentos familiares. Por isso, se queremos que as nossas famílias sejam abençoadas pelo amor e graça do Senhor, precisamos que a palavra de Deus esteja no centro. É o que eu costumo dizer. Deus tem que ser o centro da família, o centro do relacionamento, dos casamentos, da nossa casa, do nosso lar, da família. Amém? Glórias a Deus. E você, varão, valoroso, amanheça o dia dentro da sua casa, você que é cabeça, que Deus pôs por cabeça, amanheça o dia orando ao Senhor,
fazendo culto com a tua família, com a tua esposa, com teus filhos. Ensina ele o caminho que deve andar e ele nunca se arrependerá. Amém? Então veja bem, por isso, se queremos que nossas famílias sejam abraçados pelo amor e graça do Senhor, precisamos que a palavra de Deus esteja no centro. Os relacionamentos familiares são importantes para Deus. Esses versículos bíblicos aqui, no caso que agora nós vamos estar comentando aqui, está aqui, né, glórias a Deus, nós vamos estar comentando aqui esses versículos bíblicos aqui, glória a Deus, nos ajudarão a nos concentrar no valor da família, unida no amor e na fé de Jesus Cristo. Que a família ela tem que ser unida e no valor, na fé de Jesus Cristo. Por isso é que Deus tocou em mim aqui, eu senti de Deus para estar falando de família, mas com versículos, né, que vem edificar a nossa casa que é construída na rocha e não na areia. O nosso relacionamento, o casamento que é construído na rocha e não na areia. Amém? Então, olha só, apesar de todos os conflitos que existem no mundo, o nosso Deus deseja que a paz reine em nossos corações e em nossa casa. Nós estamos vendo aí, né? Em nossa casa. Esse é o bom princípio. Ficar longe do mal, fazer o bem e buscar a paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Vamos buscá-lo em família. Vamos deixar que ele esteja no centro do nosso lar, reinando e nos ajudando a resolver todos os problemas. Que a paz de Deus reine na família. O que eu entendo por essa palavra? Apesar de todos os conflitos que existem, olha só, no mundo, o nosso Deus deseja que a paz reine em nossos corações e em nossa casa. Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz. Ele é um Deus de paz, ainda que ele é amor, justiça, fogo consumidor, mas ele é um Deus de paz. Glória a Deus. E aqui ainda, né, que os conflitos existem no mundo, como nós estamos vendo aí agora, né, guerras e guerras, Israel e Irã, né, agora os Estados Unidos, né, entrando aí pelos meios. Eu fico assim estava analisando, muitos falam que o homem é sábio. Sábio como? O homem sábio é aquele que crê e tem temor a Deus. Este sim é sábio, que ouve e que segue os mandamentos de Deus. Você acha, irmão, que se o homem fosse sábio mesmo, essas guerras estariam acontecendo? Você acha que se o homem fosse sábio mesmo, dentro de algumas casas, de alguns lares agora, estaria amanhecendo já em discussões, brigando com discussões? Não, eu não vejo que o homem é sábio. O homem sábio, para mim, é aquele que crê no Senhor e que tem temor à palavra e coloca em prática o que a palavra nos ensina. Se fosse sábio, esses homens que se dizem os intelectuais, os inteligentes, estariam agora em guerras? Ah, mas é bíblico, pastor, porque Deus já sabia que o homem não tinha essa sabedoria para poder lidar com situações de conflitos. Deus já sabia e ele colocou aqui na palavra. Glórias a Deus. Então, Jesus Cristo é o príncipe da paz. E nós temos que buscá-lo em família. Vamos deixar que ele esteja no centro do nosso lar, reinando, nos ajudando e resolver todos os problemas. Que a paz de Deus reine na família. Se Cristo é o príncipe da paz, amanhece o dia, buscando, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Aprender a respeitar as diferenças que existem dentro de casa, dentro da família. Aprender a respeitar as diferenças. Seja sábio. Glórias a Deus. Aleluia. Então vejamos aqui também. Louvem a Deus em família.
Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Se encontra aqui em 1 Crônicas, né? 1 Crônicas 16, versículo 28, dei ao Senhor, ó família dos povos, dei ao Senhor glória e força. Dei ao Senhor glória e força. Dar louvor e graça a Deus é uma atitude, irmão. É uma atitude que a família precisa adotar. E nós estamos vendo cada vez mais desaparecendo dos lares, principalmente dos lares cristãos. Eu estou falando de lares cristãos, que conhece a palavra. Porque do mundo e fora eu não falo nada. Nós temos que resgatar e trazer para cá. Mas, veja bem, dar louvor e graças a Deus é uma atitude que a família precisa adotar. É ensinar o teu filho o caminho que deve andar, é reunir-se em família, orar, glorificar, exaltar, fazer o teu culto devocional dentro de tua casa. Amanhecer um domingo como esse de hoje, orar ao Senhor e falar do amor, falar do que Ele é capaz, que Ele pode todas as coisas sobre a sua família, que Ele pode sim resgatar, libertar a sua família. Glória a Deus. Então vejamos, agradecer pelos alimentos, pela casa que nos abriga, pela saúde, pelo trabalho, pelos estudos, pela igreja, pela fé, pela esperança, pelo amor, por Jesus. São muitos os motivos que temos para adorar e exaltar o nosso Deus. Ele nos dá livramentos e coisas excelentes diariamente. Nas palavras do apóstolo João, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Se encontra no Evangelho de João. O Evangelho de João, Evangelho de João, 1, versículo 16. Olha só, porque todos nós teremos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Está precisando fortalecer mais dentro do Evangelho. Família. O inimigo, ele não tem família. E o alvo dele é a família, querer destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Deus acalma. Ele é aquele Deus que acalma as tempestades no lar. Como está o seu lar agora? O seu lar é um lar que amanhece com tempestades. Mas se você é um servo, uma serva de Deus, Ele vai ouvir o teu clamor, a tua súplica. Pode ter certeza disso. Ele acalma as tempestades. Veja bem o que Salmos 89, versículo 8 e 9 nos ensina. O Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Ele acalma até mesmo o mar. Não importa a tempestade que está tendo agora na sua casa. Mas se você invocar o nome do Senhor Jesus Cristo e bater o joelho no chão, orar. Quando eu falo joelho, é só uma forma de expressar. Pode estar em pé, pode estar sentado, pode estar deitado. E você orar, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa tempestade, ela se acalma. Deus acalma a tempestade. Deus acalma as tempestades no lar, no teu lar, no meu lar. Mas o que está faltando é amanhecer o dia e buscar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Em nossas vidas. Olha só, nada melhor do que saber que Deus pode transformar toda e qualquer tempestade em paz e harmonia. Ele é o único que pode transformar toda e qualquer tempestade em paz e em harmonia. É esse Deus que pode todas as coisas. Em nossas famílias, podemos estar enfrentando
turbilhão de dificuldades. Mas cremos em Deus que tem todo o poder. Ele pode ajustar o leme do nosso barco e fazer tudo se acalmar. Ele ajusta o leme do nosso barco e faz com que tudo se acalme. Portanto, por favor, família, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, venha, amanheça o dia com Cristo, com Jesus, com Deus, não tem outro caminho, é Ele. Nada melhor do que saber que Deus pode transformar toda e qualquer tempestade em paz e harmonia. Glória a Deus, Ele transforma toda essa tempestade em paz e harmonia. Na tua casa, no teu lar. Muitos lares, hora dessa, amanheceram, sabe, estraçalhados espiritualmente. Amanhecer estraçalhado. Mas você, mulher, que é uma edificadora, que é sábia, você, mãe, que é sábia, você, pai, que é sábio, que é um edificador, vai orar. Vai orar. Porque Deus quer sim acalmar a tempestade na sua casa. Só que Deus é um Deus educado. Ele só entra na sua casa ou na minha casa se nós abrir a porta e falar: entra, Senhor, que a casa é sua. Agora amanheceu o dia de qualquer jeito, não lembra do Senhor, não glorifica, não lembra dele em primeiro lugar, fica difícil. Que ele está de braços abertos, querendo acalmar a tempestade na sua casa. E aqui, vamos ser mais parecidos com Cristo. Quem não age, olha só, quem não haja no meio de vocês qualquer amargura, quem não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Se encontra no livro de Efésios 4, 31 e 32. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos dizendo sobre isso? As brigas, as amarguras e ofensas em casa só causam dor, frustração e mágoa. Mas todos nós podemos olhar para Jesus e aprender com o seu exemplo de amor e perdão. Porque não adianta brigas, amarguras. Para que isso? Vai turbar teu coração. Mas o teu alvo é Jesus Cristo. A salvação. Então pratica o perdão, seja em paz. Seja em paz, porque quando ele fala, uma família saudável e feliz não é aquela que não tem problemas. Toda família tem problemas, irmãos. Toda família. Não é aquela que tem problemas. Esta definitivamente não existe, e não existe mesmo. Mas é aquela que, com a ajuda de Deus, imita a Jesus Cristo. É aquela que, com a ajuda de Deus, imita a Jesus Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Nós temos que perdoar. Perdoar quem tem nos ofendido. Dentro do nosso lar, muitas vezes a gente ouve determinadas situações onde as pessoas querem ser mais direta, mais agressiva. Calma. Você que está na torre com Cristo, calma. Calma, ore. Ore, porque vai passar. Podemos, Então, perdoe o mal alheio e peçam perdão pelos seus próprios erros. Eu tenho que aprender a pedir perdão pelos meus próprios erros. Uma das coisas, hoje, eu já comentei com alguém hoje, uma das coisas que nós temos que aprender é tirar
minuto de solitude para nós, de fazermos a nossa reflexão e ver em que nós temos que melhorar e pedir perdão. Ver em que nós precisamos melhorar e pedir perdão nós mesmos. Porque nós não somos o dono da verdade, somos falhos. Mas nós temos um Deus perdoador, um Deus que é misericordioso para conosco. Então perdoem o mal alheio e peçam perdão pelos seus próprios erros. Aquele mal alheio, se alguém te causou mal, perdoa. E se você está turbado, peça perdão a Deus. No céu não entra coração, alma turbada. No céu não entra alma turbada. Não entra. Temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Resolvam as suas diferenças com afeto e compreensão. As nossas diferenças que existem entre família, seja sábio, para que nós possamos resolver com afeto e compreensão. Glória a Deus, né? Perdoando e sendo perdoados. Não deixa as más atitudes destruírem os laços que unem a família. Jesus Cristo é o bom modelo a ser seguido em casa e fora dela. Cuidado, não deixa as más atitudes. Tem atitudes que não está dentro do contexto, não está dentro daquilo que Deus nos ensina. Tudo isso nós temos que ver e não podemos deixar ser levado por péssimas atitudes. Você quer se dar bem? Um dos pilares para você se dar bem, afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Eu falo muito isso e nunca vou deixar de falar. Afaste de tudo aquilo que te afaste de Deus. Porque ele é mandamento. Amarás somente o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, se tem algo que você acha que já está atrapalhando o teu ministério, a tua vida com Cristo, afaste, seja o que for. Amém? E aprenda a perdoar quem tem nos ofendido, que a Bíblia está aqui clara, ensina-nos a nós perdoar. E nós temos que ser amor, como Cristo é amor e prega o perdão. Glória a Deus. Então vejamos, né? Olha só, não deixe as más atitudes destruírem os laços que unem a família. Jesus Cristo é o bom modelo a ser seguido em casa e fora dela. Em casa, eu tenho que dar bom exemplo, você tem que dar bom exemplo, nós temos que dar bons testemunhos. E lá fora, da mesma forma. Glória a Deus. Aqui também, aonde nos ensina em Josué 24:15, né? Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso foi uma questão de decisão. Para melhor. Josué deixa bem claro aqui, aleluia, Josué 24, versículo 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Às vezes a gente vê na porta, em alguns lugares, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Está lá a plaquinha. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Só está escrito que a casa está alugada para o diabo. Tem que ter cuidado. Então, o que a gente aprende com isso aqui? Servir a Deus implica uma decisão pessoal. Servir a Deus implica uma decisão pessoal, irmão.
Assim como Deus fala que a salvação nos ensina que a salvação é individual, servir a Ele implica uma decisão pessoal. Eu quero dizer que nós somos 5 irmãos, eu e mais 4. Venho de uma família anticristo. Ah, não, minha família era católica. Não. Não era católica. Não era católica. Porque eu conheço católico, cristão, mas cristão mesmo, que está debaixo da nuvem do Senhor Jesus. Não sabia, minha família não era nada disso. Então nós somos 5. E eu quero dizer o que com isso? Eu decidi, né, dar um passo para Jesus. Eu decidi. Então, olha o que está dizendo. Josué, então aqui ele diz, da mesma maneira nós podemos servir a Deus. Então veja bem, quando Josué fala, Josué naquele episódio posicionou-se com sua família frente ao povo. Eu e a minha casa escolhemos servir a Deus Criador. Ele foi um bom exemplo de lealdade e sinceridade. Ele foi um momento de decisão. Ele decidiu servir a Deus. Da mesma maneira, nós podemos servir a Deus com sinceridade. Infelizmente, há outras escolhas. Não servir a Deus buscando somente por interesse ou por aparência. Mas assim como Josué, precisamos levar Deus a sério. Isso significa adorar ao Senhor de todo o coração, dando-lhe sempre o primeiro lugar, colocando de lado toda a idolatria, falsos deuses e indiferença ao Senhor. Dei sempre a Deus o lugar principal no coração do lar. Eu escolhi servir a Deus e oro pela minha família, que ainda se encontra fora dos caminhos do Senhor. Que ainda se encontra. E eu vou continuar orando para que um dia eles venham conhecer. Sabe por que eu falo isso? Porque uma certa feita aqui, deixando claro aqui, eu estava plantando uma semente do Evangelho, conversando com meu irmão, um dos meus irmãos. Ele foi bem categórico e franco comigo, falou, olha, ele me chama Tidal, olha Tidal, eu sei, mas eu não vou entrar nessa palavra, porque se eu realmente aceitar, eu tenho que fazer com que eu siga corretamente. Portanto, eu prefiro no momento não querer estar fazendo parte desta palavra. Não aceito no momento. Porque eu aceitando, uma vez que eu aceito, eu tenho que seguir corretamente. Escolha dele. É como está falando. Aqui cada um tem as suas escolhas. Glórias a Deus. Cada um é livre-arbítrio, mas nós não queremos. Isso não tira o direito para mim estar orando por todos. E aqui os 3 passos para uma família feliz. Né? Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16, 18. E quais são esses 3 passos para uma família feliz? Glória a Deus. 3 passos simples que a Bíblia ensina, irmãos, para sermos uma família exemplar e abençoada. Primeiro, estar sempre alegres. Segundo, orar sempre. Terceiro, agradecer a Deus por tudo. Agora, estar sempre alegre, pastor? Nem sempre a gente está alegre. Mas vejamos, a alegria real não se baseia nas circunstâncias à nossa volta. Pode estar amargando igual Giló, mas a alegria daquele que serve ao Senhor não se baseia no que está, das circunstâncias que está à nossa volta. Ou você só quer glorificar e exaltar a Deus quando tudo está bem à sua volta? Não, nós temos que ser alegres ao Senhor. Esta é a alegria que Ele nos dá, porque Ele é o dono da alegria.
Glória a Deus. Então vejamos, a alegria real não se baseia na circunstância à nossa volta. A alegria é um presente de Deus. É um presente de Deus. Ele enche o nosso coração de alegria e satisfação por tudo que temos e somos. Ei, está no vale? Glorifica, se alegra a Deus. Amém, aleluia. Eu sei que somos assim, né? Às vezes estamos abatidos, mas você não está destruído. Salmos aqui já nos fala, abatido sim, destruído jamais. Glórias a Deus. E a oração é outra dádiva que temos do Pai Celestial. Podemos falar com Deus, pois é nosso amigo e bom Senhor. O nosso relacionamento pessoal com Jesus refletirá em paz e bem todos que convivem conosco. A oração é a chave de quebrar todas as muralhas, todas as correntes. E neste momento eu profetizo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as correntes negativas dentro do seu lar, na sua família, está sendo quebrada. Em nome de Jesus. Então, agora, e agradecer? Né? Agradeça a Deus por tudo. Nós temos que agradecer a Deus pela vida, pelos alimentos, a casa, a saúde, recursos, pelo amor, até pelas dificuldades que ajudam a depender mais do Senhor. Muitos estão em dificuldades e aí coça a cabeça e já começa a querer blasfemar, enfim. As dificuldades, ela nos ajuda a aproximar mais de Deus. Quando você crê nesse Deus, que pode sim mudar a tua história, a minha história, a nossa história, você pode ter certeza que ela ajuda sim. Mudar as dificuldades ajuda a nós aproximar mais de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amar começa em casa. O amor começa em casa. O amor seja sem hipocrisia, né? O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Eu aprendi muito com isso, inclusive eu uso muito. Eu prefiro a paz do que a razão. Prefiro ter paz do que ter razão. Então, veja o que Romanos aqui 12 nos fala. O amor seja em hipocrisia. Odeie o mal e persegue-se ao bem. Busque sempre o bem. Ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, dê sempre preferência aos outros. Estão querendo razão e razão e razão. Amém. Fique com a razão. Eu fico com a paz. Amém? Eis a questão. Amar de verdade, sem falsidade ou de que forma? Amar de verdade sem falsidade ou encenações, é isso que a Bíblia aqui, irmãos, nos ensina. A Bíblia nos ensina isso. Hipocrisia significa fingimento ou enganação. E sabemos, 2 pontos aqui, sabemos que tudo que é mentira não procede de Deus. A mentira não vem de Deus. Deus abomina a mentira. Tem muitas coisas na Bíblia, Apocalipse, aonde Deus abomina tudo. Os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, enfim. Mas o que mais Deus abomina é a mentira. Eu, por exemplo, não sei como é que um mentiroso arruma tanta forma de mentir. E você quer ver ele mentir muito é quando ele está desviado dos caminhos de Deus. Se ele analisar direitinho, ele vai perceber que está faltando alguma coisa nele. Um amigo, há certo dia, falou para mim: amigo, eu preciso falar com você uma coisa. O que, meu amigo? Pois não. Olha, ele contou algo dele, falou, e uma das coisas que está me prejudicando é a mentira. Eu creio muito
em Nossa Senhora, eu sei que ela pode tudo, eu creio muito em Deus, mas a mentira está me prejudicando. Quando ele falou, como eu tenho ele como um amigo, um anjo sem asas que Deus colocou na minha vida, eu disse, então você está afastado dos caminhos do Senhor. Né? Você está afastado dos caminhos do Senhor. Ele disse, Nossa Senhora, enfim e tal. Amém. Sem discutir aqui o conceito religioso de ninguém. Mas, em primeiro lugar, em nossas vidas, Jesus. Se ele pegar Jesus e ele realmente pegar firme, com certeza ele será liberto. Ele será liberto, ele se entregar. E ele foi capaz de falar isso para mim. Eu disse, se você está falando, você está admitindo. E a melhor maneira de ser perdoado é admitindo que está errado. Então, amigo, você está desviado dos caminhos do Senhor, está afastado. Não é isso que Deus quer. A mentira, ela é a mãe do diabo, é filha do diabo, ela é tudo que não presta. Tudo começa pela mentira, tudo começa pela mentira. Então, veja bem, somos mais, o que a Bíblia está nos ensinando, não? A mentira não procede de Deus. Sem dúvida, na família, usamos menos filtros ou máscaras. Somos mais verdadeiros e genuínos. Mas se por um lado isso é bom, por sermos mais sinceros, por outro, às vezes também significa que somos menos polidos, mais egoístas e menos carinhosos. Aí é aquela forma. Não é falar, é como fala. Temos que buscar a humildade, ser humilde e saber. Não somos o dono da verdade, mas saber como abordar. Dentro de casa, para estar expressando. Porque muitas vezes está mais alterado. Nós temos que ter muito cuidado. Amém? E todos em casa sabem bem quem somos, na verdade. Todos de casa sabem quem somos. Por isso, faça deste espaço um lugar onde se cultiva o amor verdadeiro, a gentileza e o cuidado mútuo. Ensine e aprenda a amar de verdade, começando pelos familiares em casa. Eu sempre falo, primeiro passo é você estar amando de verdade dentro de casa. Quando você está bem dentro da sua casa, fica mais fácil para você enfrentar o mundo lá fora. Ame primeiro dentro da sua casa, sua família. Que aí fica mais fácil para você enfrentar o mundo lá fora. Então, isso se faz nas pequenas coisas do dia. Como, por exemplo, vamos dar exemplo aqui, né, irmãos? Deixa assim, eu encontrando aqui a palavra de Deus, né? E aí Deus vai, esse domingo ensolarado, gostoso hoje, depois do friozinho bom, né? Deixa sempre aquele, às vezes você não quer, deixa sempre aquele pedaço de bife, mais bem passado, né? Aquele pedaço de bife para quem vem a seguir, aquele que vai vir a seguir, deixa aquele pedaço de bife lá, fique em paz. Eu penso assim, é coisa minha, né? Aprenda a retirar o lixo para fora sem que te peçam. Seja gentil, aquela gentileza. Eu estou vendo o lixo ali, a minha esposa está fazendo, a sua esposa, a sua varoa, está cuidando de outras coisas. Pega aquele lixo, põe para fora, tira aquele lixo. Seja, isso tudo você é observado por Deus em primeiro lugar. E por ela. Né? Organize o seu quarto. Eu não vou dizer que eu sou muito organizado no meu quarto, mas eu procuro. Até mesmo porque eu sou um pouco assim, perfeccionista, um pouco gasturento em relação a essa questão higiênica, né? Eu sou assim, eu gosto bem tudo mais organizadinho ali, ainda que seja simples, mas que esteja organizadinho, bem organizado, né? Cumpre, né? Fale com educação e respeito. O homem está confundindo as coisas. Para você ser educado,
para você ordenar na sua casa, não precisa gritar, não precisa dar psiu. Vice-versa, homem e mulher. Tá? Fale sempre com educação, com respeito, para que aquele que está ouvindo, o ouvinte, sentir de que você realmente... A palavra branda, ela com certeza ela vai quebrar toda a ira que tem do outro lado. Saiba, não é falar, é como fala. Né? Cumpra os combinados da família. Tem uns que não cumprem. Fala no início da semana, já é orando a Deus, pedindo a Deus, enfim, mas falando com a mulher, final de semana nós vamos fazer tal situação, assim, nós vamos para casa visitar tal, ou para sim, mas não vai. Então, calma e aprenda a cumprir o combinado que foi feito em família. E aqui dê um abraço apertado pela manhã e um beijo de boa noite. É muito gostoso. Acordar pela manhã, dar aquele abraço gostoso, desejando um bom dia, que Deus em Cristo te abençoe o seu dia, minha amada, meu amado, né? Que você tenha um dia abençoado debaixo da nuvem do Senhor Jesus, amém? Aquele beijo gostoso, ainda no quarto, lá na cama. Não perca tempo não. Não perca tempo não. E à noite, quando retornar, dê aquele beijo de boa noite. Né? Aquele beijo de boa noite. Chegou em casa, aquele beijo de boa noite, pergunta como foi o dia em casa e vai completar esse beijo logo mais, após o seu banho, e que você vai orar e aí você vai descansar no teu leito, aí o beijo continua. É desta forma. Entende? É assim. Deus ama tudo isso. Ele deixou para nós. Então são coisas simples coisas simples e constantes que vão deixar seus familiares felizes e confortáveis. Né? Não presentes caros, né? Acrescente a essas outras atitudes que expressam carinho e cuidado. Veja bem, além disso, ore pela família. Orar pela família nunca é demais. Estar sempre orando pela família. E gratidão pela família. Glória a Deus. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso significa a gratidão é extremamente preciosa. Ao mesmo tempo que reconhecemos muitos benefícios recebidos, glorificamos a Deus, o soberano e bondoso Senhor, que sustenta tudo e todos. Graças a Ele, os desafios são superados, as dificuldades são sanadas, as batalhas são vencidas e a nossa fé é edificada. Graças à bondade de Deus, a família permanece unida, mesmo na dor, e poderá crescer no amor. Fé, olha só, fé e esperança até o fim. Esta palavra que se encontra aqui em 1 Tessalonicenses, né? A gente termina orando por você, família. Que Deus venha abençoar a cada lar. Nesta manhã de domingo, aonde eu e os anjos aqui servimos ao Senhor, mas amanheci falando do amor de Deus para todas as famílias dos 4 cantos deste mundo. Que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir, Senhor, e que o Senhor, meu Deus, na sua infinita bondade, venha fazer morada em cada lar. Não é visita que eu peço, faça morada, Senhor, e que cada um que está passando pelas turbulências, ouvindo esta palavra, esta mensagem, oh Deus, que cada um abra o coração, abra a porta e deixe o Senhor fazer morada, ser o centro desta moradia, deste lar, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Evangelista Dalmo Pereira, orando por você.